Bom dia, público aqui presente, senhores vereadores. Aqui quero dar a abertura da sessão ordinária da 20ª sessão ordinária do terceiro período legislativo do dia 13/8/2019, com a presença dos ilustres vereadores José Jorge da Silva, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco de Torres Martins, Francisco de Sales Galindo Filho, Amaury de Oliveira Torres e Fábio Alves Torres. Quero aqui ilustrar a presença do Luiz de Belarmino, seu Antônio Vigovino, Júlio Vera e Verinha, ex-primeira-dama do município, esposa do nosso amigo Francisco de Solos Monteiro. Hoje a pauta da nossa reunião aqui é com relação à prestação de conta de 2015 do ex-prefeito Francisco de Solos Monteiro. Vou passar para a mão do primeiro secretário, fazer a leitura do parecer do Tribunal de Contas e, em seguida, vou passar o parecer das comissões. Com a palavra o vereador Fábio Alves Torres. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Processo do Tribunal de Contas, número 17.10.0078, dígito 0. Comunicação de número 20.643. Certidão de ciência. Certifica em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei Estadual de número 12.600 do ano de 2004, que em 2/8/2018, Francisco de Sales Galindo Filho foi cientificado de diligência expedida por essa Corte de Contas. Sessão ordinária de número 70 da primeira Câmara, realizada em 19/10/2017. Processo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, número 16.10.0061, dígito 7. Relator conselheiro João Carneiro Campos. Modalidade: prestação de contas de governo no exercício de 2015. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Iguaracy. Interessados: Francisco Ferreira Martins, Francisco de Solos Monteiro, Gisele Galdino Brandão. Advogados: Leonardo Veras de Solos Monteiro, OAB número 1422, BPE. Órgão julgado, Primeira Câmara. Órgão julgador, Primeira Câmara. Presidente da sessão, conselheiro João Carneiro Campos. Parecer prévio. Decidiu a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 19/10/2017. A parte: Francisco de Solos Monteiro. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Iguaracy. Considerando os termos do relatório de auditoria, DOC 56, e da defesa apresentada, DOC 61, considerando que o presente processo trata de auditoria realizada nas contas de governo, compreendendo primordialmente a verificação do cumprimento de limites constitucionais e legais. Considerando que a Prefeitura Municipal de Iguaracy atendeu ao cumprimento de todos os limites constitucionais e legais, conforme evidencia o quadro demonstrativo constante no relatório de auditoria. Considerando que as irregularidades apontadas pela auditoria ensejam determinações para que não voltem a se repetir em futuros exercícios. Considerando o disposto no artigo 70 e 71, inciso 1º, combinados com o artigo 75, bem como com os artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal e o artigo 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco. Emitir parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Iguaracy a aprovação com ressalvas das contas do senhor Francisco de Solos Monteiro relativa
ao exercício financeiro de 2015. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Iguaracy. Determinar, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual de número 2600 de 2004, que o atual gestor da unidade jurisdicionada acima ou quem vier a sucedê-lo atenda às medidas ou recomendações a seguir relacionadas a partir da data de publicação desta decisão, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 8º do artigo 73 do citado diploma legal. Primeiro, acompanhar a situação da municipalidade junto ao RPPS, de modo que haja segurança jurídica do conjunto dos segurados que se encontram filiados ao referido sistema e no pleno gozo de seus direitos, bem como a garantia ao município de que não haverá formação de passivos futuros capazes de efetuar o equilíbrio de suas contas e o cumprimento de suas metas fiscais. 2. Regularizar a dívida ativa do município, promovendo a sua efetiva cobrança e arrecadação. Terceiro, organizar a contabilidade de forma a permitir o acompanhamento dos fatos decorrentes ou não da execução orçamentária e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, zelando para o exato registro de valores que compõem as peças contábeis e em observância às normas que regem a sua elaboração. Quarto, observar as metas da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso e, se necessário, adotar medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, a fim de não permitir a formação de déficit de execução durante o exercício financeiro. 5. Evitar esforços no sentido de envidar esforços no sentido de melhorar os indicadores da área de educação, fracasso escolar e IDEB. 6. Implantar as ações necessárias ao cumprimento das normas sobre transparência pública, lei de acesso à informação, com fins de melhorar o índice de transparência do município, que se apresenta no nível de transparência insuficiente. E, finalmente, determinar os seguintes encaminhamentos. Que a Coordenadoria de Controle Externo, por meio de seus órgãos fiscalizadores, verifique nas auditorias e inspeções que se seguem o cumprimento das presentes determinações, destarte, zelando pela efetividade das deliberações desta Casa. Conselheiro substituto, Adriano Cisneiro. Conselheiro presidente da sessão e relator do processo, João Carneiro Campos. Conselheiro Ranilson Ramos. Procuradora do Ministério Público de Contas, Eliana Maria Lapenda de Moraes Guerra. Essa matéria, só dando conhecimento aos senhores vereadores e o público aqui presente. Agora eu vou passar o parecer das comissões para o primeiro secretário fazer a leitura da mesma. Parecer da relatoria da Comissão de Finanças e Orçamentos. Exercício financeiro 2015, processo do Tribunal de Contas, número 16.10.00617. Se é o 16, é o 17. Que eu achei, eu estava confundi aqui o número dos processos, mas está correto. Processo do Tribunal de Contas, número 16.10.00617. Relatório e fundamentação.
O senhor Francisco de Solis Monteiro, ex-prefeito no exercício financeiro de 2015, teve seu parecer prévio emitido pela Corte de Contas recomendando a aprovação com ressalvas de suas contas pelos motivos exarados no relatório do Tribunal de Contas de Pernambuco em anexo. Após parecer da Corte de Contas, retornou os autos da prestação de contas do exercício 2015 para a devida apreciação nesta Casa Legislativa, seguindo o regular trâmite legislativo nos termos da lei orgânica e regimento interno desta Câmara de Vereadores. Os autos aportam nessa comissão para emissão de parecer. É a síntese do relatório. Inicialmente, registre-se que o parecer técnico elaborado pela Corte de Contas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de número 729-744 em Minas Gerais, em sede de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente com a Câmara de Vereadores, competendo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Dessa forma, a apreciação das contas de prefeito, tanto de governo quanto a de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. STF, número 826-CE, relator ministro Roberto Barroso. Acórdão de Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em 10/8/2016. Nesse sentido, o texto constitucional textualiza. Artigo 31. A fiscalização do poder do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. No caso em exame, cuida-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2015, que teve parecer do Tribunal de Contas pela aprovação com ressalva. No que tange o parecer do Tribunal de Contas, que recomenda a aprovação com ressalva das contas do exercício financeiro de 2015, assim, essa comissão, após análise detida dos autos e suas contas, devem ser aprovadas conforme recomenda o Tribunal de Contas de Pernambuco, em seu parecer prévio. Isso porque as provas colacionadas nos autos da prestação de contas demonstram que o ex-gestor não descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Salvo melhor juízo, os demais pontos do parecer da Corte de Contas tratam-se de questões administrativas que não ferem os princípios da administração pública, como também não houve comprovação de dano ao erário. Assim, corrobora a jurisprudência 82/18/49/15, processual civil e administrativo, improbidade administrativa, rejeição da inicial, ausência de indício de prática
ímproba, inexistência de provas de dano ao erário, má-fé não demonstrada, apelação não provida. O Ministério Público Federal interpôs apelação em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, que rejeitou a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor de Emanuel Nazareno de Souza Muniz e julgou improcedentes os prejuízos formulados. Na petição inicial, o Ministério Público Federal atribui ao réu, o ex-prefeito de Bajaru, no Pará, a prática dos autos de impróbios tipificados nos artigos 10 e 11, em razão de irregularidades constatas na gestão de convênios celebrados com o FNDE, nos exercícios 2005 a 2008, pelos quais recebeu a quantia total de R$ 490.960,48 para atender ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao projeto de melhoria da escola. As condutas que configuram improbidade administrativa estão descritas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de 8.429 do ano de 92 e se apresentam divididas em 3 categorias, respectivamente. Os que importam enriquecimento ilícito, as que causam prejuízo ao erário e as que atentam contra os princípios da administração pública. Em todos os casos, o elemento subjetivo do agente deve estar sempre presente para a configuração da conduta ímproba, admitindo-se a modalidade culposa somente nas hipóteses de atos que acarretem lesão ao erário, por expressa disposição legal. Em casos tais, deve estar caracterizada a culpa grave, punindo-se o agente que não empregou em seu comportamento os cuidados necessários para a proteção do patrimônio público, assim entendido como conjunto de bens e interesses de natureza moral, econômica, estética, artística, histórica, ambiental e turística pertencentes ao poder público. Os atos apontados como sendo de improbidade praticados pelo requerido consistem em inobservância do limite estabelecido na resolução CD-FNDE número 5, para aquisição de combustíveis, erro de cálculo para a receita total, a despesa realizada e o saldo financeiro, e a ausência de documentos tidos pelo requerente como essenciais à análise das contas prestadas. Não houve violação do dever de prestar contas, mas apenas a sua apresentação desacompanhada de documento, fato que não tem pretendido relevo. Não há nos autos nenhum elemento que demonstre que os serviços objetos de convênios não foram regularmente prestados. Um mero erro de cálculo não tem o condão de configurar ato ímprobo. Não se extrai da prova contida nos autos que o apelado agira com dolo ou culpa grave, nem que as verbas tiveram utilização que atentasse contra a moralidade ou causasse desvio de recursos, enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Ausente elementos configuradores de improbidade administrativa, apelação não provida do TRF, a 4ª turma, relator juiz federal Saulo Casale, Bahia. Nesse sentido, de acordo com o artigo 199 do regimento interno desta Casa Parlamentar, cabe à Comissão de Finanças e Orçamentos se pronunciar sobre a prestação de conta do referido
e o plenário desta augusta casa julgá-la. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista o parecer técnico contábil do Tribunal de Contas, que opina pela aprovação com ressalva das contas do senhor Francisco de Solis Monteiro, ex-prefeito de Iguaraci, no exercício financeiro de 2015, por entender que não houve violação grave em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco afronta os princípios da administração pública. Este relator opina e emite parecer pela aprovação das contas do exercício de 2015, com a emissão de termos do regimento interno do competente decreto legislativo respectivo. Requer ainda que a doutra presidente dessa comissão encaminhe o presente parecer pela votação em plenário desta casa nos termos regimentais. É o parecer. Iguaraci, Pernambuco, em 6 de agosto de 2019, Francisco Torres Martins, vereador relator. Fazendo a leitura do parecer, vou colocar em votação para a discussão do projeto. Então, vou passar como vota o vereador José Jorge da Silva. Eu voto de acordo com o Tribunal de Contas, com ressalva. O voto do vereador José Jorge a favor. Como vota o vereador Leonardo Lopes Magalhães? Bom dia, presidente, colegas vereadores. Eu voto a favor das contas do prefeito de Solis, presidente. Que no meu ponto de vista foi do prefeito mais honesto que o município já teve. Depois eu passo Voto a favor das contas. O voto do vereador Leonardo a favor, com ressalva, né, vereador? O seu voto, vereador, com ressalva ou sem ressalva? Sem ressalva. Sem ressalva. O vereador Leonardo vota a favor, sem ressalva. Como vota o vereador Simão Rafael de Vasconcelos? Bom dia a todos aqui presentes. Eu voto sem ressalva. Meu voto é direto. O vereador Simão Rafael Muito obrigado. Vota a favor, sem ressalva. Como vota o vereador Everaldo Pereira de Queiroz? Meu voto é sim, com ressalva. Eu vou seguir o parecer do Tribunal de Contas. O vereador Everaldo vota a favor, com ressalva, como votou o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Francisco Torres Martins? Senhor presidente, demais colegas vereadores, primeiro eu vou criticar a forma que está sendo votado. Nós estamos votando um parecer da comissão. Isso. E o vereador que estiver votando o contrário, sem ressalva, ele tem que justificar seu voto. Mas depois eu vou pedir a justificativa dos vereadores. Porque estão votando contra, né? E em seguida eu queria desejar boa-vinda aqui à primeira ex-dama do município, Verinha. É um prazer contar com Vossa Excelência aqui no plenário. E queria que a presidência observasse essa votação. O vereador Francisco Torres Martins vota a favor, com ressalva. Como vota o vereador Francisco de Salo Galindo Filho? Voto a favor, com ressalva. O vereador Francisco de Salo Galindo vota a favor, com ressalva. Como vota o vereador Amaury de Oliveira Torres? Eu voto sim, de acordo com o tribunal, com ressalva. O vereador Amaury de Oliveira Torres vota a favor, com ressalva. Como vota o vereador Fábio Alves Torres? Senhor presidente, esse não é o caso da gente votar com ressalva ou sem ressalva. A gente está votando apenas o parecer da comissão. Se os vereadores vão votar com ou sem ressalva, é depois, quando for votar no projeto, né? O meu voto é a favor do parecer da comissão. O vereador Fábio Torres vota a favor do parecer. Mas, vereador, assim, nós estamos votando, senhor presidente, na verdade, nesse momento não é a conta, a gente está votando o parecer. A comissão apresentou um parecer e eu acabei de fazer a leitura. Nós estamos votando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Depois disso, aí sim, o senhor presidente vai colocar em votação as contas propriamente ditas. Aí, cada vereador vai dizer se é a favor, com ressalva, se é contra, aí é direito de cada um.
Mas nós estamos, nesse momento, votando apenas o parecer da comissão. Não, mas não só tem esse parecer. Nós estamos votando somente o parecer, por enquanto, né? Aí depois você vai colocar em votação as contas. Igual um projeto normal. Exatamente. Acho que seria bom. Não, o parecer está sendo de acordo com o parecer do tribunal. Então, a votação Dizer o porquê votou com ressalva, não. Porque eles não precisa votaram sim. contra. Ele votou Não, só se no ele votasse parecer contra, né, era? sem ressalva. O vereador Leonardo Lopes Magalhães, Simão, Rafael. Esse outro justifica não. Ele votou sim, não votou sem, contra. Só justificava se votasse contra, né? Então o parecer fica aprovado, unanimidade, né? Eu não preciso votar. É isso? Mas o presidente vota não? Na matéria de 2 terços? O presidente vota. Então eu voto a favor também do parecer. Então, aprovado o parecer, então vou botar agora em votação. Senhor presidente, Sim? só um minuto. O senhor não era correto o senhor passar a palavra não, o voto? Não, O vamos primeiro passar. secretário assumir, não? Vamos passar o parecer depois de da Eu digo parecer para do o seu tribunal. voto, só para o seu voto, não? Não, meu Não é voto, o seu- eu voto de acordo com o parecer. Se eu digo assim, o primeiro secretário não teria que assumir, não, no seu lugar, para o senhor dar o voto? Ou Não, não precisa. Não é secreto, não. Então vamos colocar em votação o parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador José Jorge? Eu voto de acordo com o Tribunal de Contas. O vereador José Jorge vota de acordo com o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Leonardo Lopes Magalhães? Voto de acordo com o Tribunal de Contas. O vereador Leonardo, no parecer, vota sem Sem ressalva. E no Tribunal de Contas, vota Como consta o Tribunal de Contas. com o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Simão Rafael? Eu voto sem ressalva. O vereador Simão Rafael vota sem ressalva, tanto no parecer como na comissão. Como vota o vereador Everaldo Pereira de Queiroz? Eu voto sim com ressalva de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas. O vereador Everaldo vota no parecer do Tribunal de Contas de acordo com o tribunal. Como vota o vereador Francisco Torres Martins? Acompanha o Tribunal de Contas, o parecer. O vereador Francisco Torres Martins vota de acordo com o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Francisco de Sales Galindo Filho? Voto a favor, com ressalva. Francisco de Sales vota a favor com ressalva. Como vota o vereador Amaury de Oliveira Torres? Eu voto sim, de acordo com o tribunal, com ressalva. O vereador Amaury de Oliveira Torres votou sim também de acordo com o Tribunal de Contas. Como vota o vereador Fábio Alves Torres? Voto de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, aprovando com ressalva. O vereador Fábio Alves Torres também vota a favor com ressalva, igual ao Tribunal de Contas. E eu, Manuel Olimpo, também voto a favor com ressalva, igual ao Tribunal de Contas. Aprovado. Agora, senhor presidente, o vereador Simão disse que vota sem ressalva. Então, nesse caso, é necessário que ele faça a fundamentação, né? Essa fundamentação tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito. Ele tem que apresentar essa justificativa, porque não vota de acordo com... Mas aí não teria que ser... Só se eu votar Só se ele votasse contra, senhor presidente. Só se eu votasse contra. Eu não estou votando contra. É. Estou votando a favor. Não justifica voto O sem vereador- votar sim, né? Eu não passei a palavra. Mandou uma intimação e eu... Não passei a palavra, mas vou orientar o vereador Simão. Ele vai justificar o voto sem ressalva, ao contrário do Tribunal de Contas, por escrito. Mas vou conversar com o jurídico que prazo o senhor tem para fazer essa declaração. Mas o senhor vai ter que justificar o voto da Vossa Excelência sem ressalva. O resultado. Vou passar para a mão do primeiro secretário fazer a leitura da emenda da aprovação. Nem fiz nem faço. Aí o resultado, né, senhor presidente? Com O resultado foi quanto? o resultado foi unanimidade. Então vou passar agora para ele fazer a leitura do decreto legislativo 01/2019, que vai para os tribunais de contas. Senhor presidente, mas mesmo assim eu pediria que, assim, em relação à questão da contagem dos votos,
foram 8 votos a favor, com ressalva, de acordo com o Tribunal de Contas. Teve um voto que foi a favor, mas sem ressalva. Então, esse voto não é igual aos outros 8. É verdade, Ele tem uma vereador. diferença. Ele está sendo, talvez, de acordo com a forma como o parecer do Tribunal de Contas está vindo. Então, tem que ter essa justificativa, né? Mas o resultado em si foi 8 a favor, com o Tribunal de Contas, e 1 a favor, porém, Contra sem o Tribunal ressalva, de né? Contas. Não, eu não imagino que a votação tenha sido 9 a 0. Tem razão, vereador. Então a votação realmente ela é 8 a favor com o Tribunal de Contas, votando as contas a favor ao parecer do Tribunal de Contas. E 1 voto a favor das contas sem ressalva, de encontro à ressalva do Tribunal de Contas. Vereador Simão Rafael de Vasconcelos. Decreto Legislativo número 01/2019. Ementa. Aprova as contas com ressalvas. Aprova com ressalvas as contas do chefe do Poder Executivo do exercício de 2015 e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Iguaraci, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas, que recomendou a aprovação com ressalva das contas do município referente ao exercício 2015, considerando a existência de irregularidades de cunhos formais ou dissociados de danos ao erário, considerando que o incremento do percentual de gastos com pessoal foi dentro do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que a Prefeitura cumpriu com os limites da gestão de educação durante o exercício financeiro de 2015, considerando que o município de Iguaraci cumpriu com todas as metas de estudo atuarial do exercício financeiro de 2015, resolve. Artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalvas as contas do chefe do Poder Executivo do município de Iguaraci no exercício de 2015, prevalecendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do processo número 16.10.0061/7. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, e que a cópia do mesmo seja enviado à Corte de Contas. Iguaraci, em 13 de agosto de 2019, Manuel Olímpio de Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaraci, Estado de Pernambuco. Qual que é a votação? Pois não, Chico. Senhor presidente, nesse decreto tem que ser constado a votação, viu? Quantos a favor e quantos contrários. Eu vou aprovar ele com ressalva. Então colocar O Tribunal de Contas pede o número. colocar o decreto em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Ô, senhor presidente, Então vai ser aprovado. Pois não, Maria? no caso o vereador Simão, ele podia retificar o voto dele? Não. O voto dele vai ser justificado Com ressalva. por escrito. Então o decreto vai ser aprovado com ressalva por precisa de alteração, manda o voto do vereador Simão. Aprovado com ressalva. Então, fazendo a leitura do decreto, vou facultar a palavra aos vereadores para falar a respeito do projeto. O vereador que quiser falar a respeito do projeto, se inscreva da direita para a esquerda. E a palavra facultada para os vereadores. Nenhum vereador? Vereador Francisco Torres Martins com a palavra. Para falar sobre o projeto. Da aprovação da conta. Você vai falar sobre o projeto. Só sobre a conta. Então, com a palavra o vereador Leonardo Lopes Magalhães. Bom dia, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, Luiz, Antônio, Verinha, meu amigo Júlio e os demais. Presidente, eu até ia justificar meu voto, mas por lei não pode, né?
mas eu não poderia deixar, como os demais, votar a favor das contas do ex-prefeito de Solis, porque, no meu ponto de vista e de muitos, foi um dos prefeitos mais honestos da história de Guaraci. Por isso, parabenizo o prefeito e votei com muito orgulho a favor das contas do ex-prefeito. Muito obrigado, presidente. Vereador Leonardo fazendo sua indagação, passar a palavra para o vereador Simão. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, caro colega vereador público aqui presente. Sem nenhuma sombra de dúvida, como foi lido aí o projeto, por isso que eu dei o meu voto direto, sem ressalva. Aquele cidadão teve 3 mandatos aqui e nenhuma conta dele foi rejeitada. Então, por isso, mais uma vez eu digo, meu voto foi direto e com certeza será sempre direto. Se merecer, se não merecer, eu voto contra. Como ele merece, eu votei a favor. Muito obrigado. O vereador Simão fazendo suas indagações, passa a palavra agora para o vereador Francisco Torres Martins. Senhor presidente, só quero agradecer aos 9 vereadores que atenderam essa votação. Eu, como relator da comissão, né, que se não fosse o parecer favorável, certamente a prestação de conta não seria aprovada. Então, só tenho a agradecer aos 8 vereadores que votaram a favor, porque eu senti que não houve má fé em horário para o Poder Executivo. Então, por isso, meu parecer foi favorável e os 8 seguiram o parecer que foi dado a essa prestação de conta. Muito obrigado. O vereador Francisco Torres Martins fazendo sua indagação, passar a palavra para o vereador Amaury de Oliveira Torres. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a todos aqui presentes. Dá um bom dia à ex-primeira-dama, dona Verinha, primeira-dama por 3 vezes aqui em nosso município. Bom dia também ao amigo Carlos Trindade, ex-candidato a vereador, e todos aqui presentes, funcionários da casa, e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar o ex-prefeito Francisco de Solis pela aprovação das contas, como ele foi prefeito aqui por 3 mandatos. Essa prestação de conta aí de 2015 foi um dos períodos piores de se administrar, porque era um ano muito difícil, uma das piores secas que nós tivemos em nosso município, e foi muito difícil de administrar, e o ex-gestor Francisco de Solis administrou com perfeição, né, e o motivo foi sair aprovado por unanimidade. Então, eu quero só parabenizar ele e desejar boa sorte a ele e agradecer por tudo que ele fez aqui para o nosso município. E um bom dia a todos. E que sirva de exemplo para os próximos gestores que façam igual a ele fez. Trabalhou muito para o nosso município. O vereador Amaury de Oliveira Torres fazendo suas indagações, passar a palavra agora para o vereador Fábio Alves Torres. Eu gostaria de dizer que, mais uma vez, estou tendo essa oportunidade de votar contas de ex-prefeitos. Sempre tive nessa casa uma forma de agir em relação a isso, que é a questão de votar sempre com o que diz o parecer do Tribunal de Contas. Em nenhum momento, em nenhuma conta, votei diferente dessa forma. Como, nesse momento, o que o parecer do Tribunal de Contas vinha dizendo que nós dessa casa aprovássemos com ressalva, então foi o que eu atendi. Eu acredito que ninguém melhor do que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para analisar as contas de qualquer que seja o gestor e fazer uma recomendação para que a gente, enquanto vereadores, acatasse. Só acredito que é uma pena a gente votar uma conta que chegou o ano passado e a gente está votando agora, praticamente no mês de agosto. Essa conta deveria ter sido colocada em apreciação antes, já que ela chegou há mais de ano. Pegou no dia 2/5/2018. Infelizmente, não foi apreciada por essa casa e, nesse momento, assim que foi atendido, que foi solicitado, já nessa gestão agora, foi colocado em votação e nós, enquanto vereadores, independentemente de questão política, a questão política continua
dos batentes da Câmara para lá. Não muda nada em relação a isso, mas a gente, eu pelo menos particularmente, tenho essa certeza que sempre terei essa vontade de votar igual o que manda o parecer do Tribunal de Contas. Então, parabéns ao ex-gestor, que se também as suas contas estivessem aqui dizendo que deveria ser aprovada sem ressalva, eu também votaria dessa forma. Se tivesse sido rejeitado, eu também votaria dessa forma. Então, acho que a gente tem que ter essa atuação, independentemente de quem seja, se esse for aliado ou não. A gente tem que nesse momento, ter essa visão mais pela questão do município. Agiu bem, então que seja feito dessa forma. Muito obrigado. Sendo feita a indagação do vereador Fábio Alves Torres, o vereador Francisco de Sales passou pela sua vez de fala, mas retorna a fala a Francisco de Sales Galindo Filho. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, presidente. É porque o que Fábio fala aí, ele acha que a incompetência foi minha, mas quando as contas chegam, a gente tem um procedimento, tem que fazer a documentação, enviar ao ex-prefeito, e eu fiz esse procedimento. Infelizmente, terminou minha gestão, mas avisei ao presidente atual, Manuel Olímpio de Siqueira. Antes dele assumir, eu já tinha avisado a ele que tinha uma prestação de conta na casa, que aliás já tinha duas, porque as prestações antigamente vinha direto para casa, vinha em uma caixa. Hoje vem pela internet e às vezes chega e a gente não se liga de olhar. Foi isso que aconteceu. Eu nem sabia que a de 2016 já tinha chegado, mas já estava aí na minha gestão. Então, era só para dar esse esclarecimento aqui, tanto aos colegas como ao público aqui presente. Muito obrigado, Manuel. O vereador Francisco de Sales Galindo Filho fazendo sua justificativa. E eu quero aqui registrar a presença de Neide de Góes, que me parece até que já saiu, Carlinho Trindade, Hélio Filho de Luiz, Black e seu João Amaral. Sejam todos bem-vindos. Essa observação que Fábio Alves Torres fez, que as contas estavam disponíveis dia 2/8/2018, e Francisco confessa que passou despercebido. Hoje nós acabamos de aprovar essas contas e votar elas. Caso venha algumas repercussões futuras, essa gestão de agora não tem nenhuma responsabilidade com isso. A nossa preocupação quando entramos nessa casa foi de montar uma equipe que tivesse uma competência e um compromisso com o povo de Guaraci e principalmente com os órgãos públicos. E é o que nós temos feito. Não medimos esforços, temos hoje a casa funcionando em 2 turnos, para que a gente procure realmente prestar um serviço à população da altura do que a população merece. É só uma observação que pode ser que no futuro, por ter esse atraso de avaliação por essa casa, mas não foi culpa dessa gestão atual. Quero aqui também registrar a presença de minha filha, Suzaneide, e a minha esposa Edineide, que teve que se retirar, mas estava aqui presente. Então, agora quero passar a palavra para o público. O senhor me citou e eu queria a palavra de volta. Então, senhor vereador, vou lhe passar mais uma vez a palavra. Com a palavra o vereador Francisco de Sales Galindo Filho. A gente estamos no mês 8, mês de agosto. Se o senhor, quando entrou aqui, eu já lhe avisei que a prestação de conta está aí. Acredito que o senhor demorou um pouco. Mas qualquer bronca que tiver, pode mandar para mim que a gente resolve. Tranquilo. Todos aqui já falaram, agora quero passar a fala para o público, para falar sobre a prestação de conta. Então, com a palavra, Carlinho de Trindade. Pode se dirigir ao tribuna, Carlinho. Segundo, o seu João Amaral. Primeiro de que tudo, bom dia a todos e a todas que aqui se faz presente, dona Verinha, demais pessoal, parabéns aos vereadores
última votação e que seguiram o informe do Tribunal. E no seu último mandato você ser aprovado. Então, se o tribunal aprovou é porque fez tudo correto. Isso serve até de exemplo para os futuros mais prefeitos do município. E é assim que o país deve ser e progredir, começar dos municípios para chegar aos maiores. Então, está de parabéns, prefeito Francisco de Soles, e parabenizar os amigos vereadores, e muito obrigado por tudo. Carlinho fazendo sua indagação, passar a palavra agora para o seu João Amaral. Um bom dia a todos vocês. As minhas palavras vão ser poucas, mais diretas. Queria parabenizar a todos os vereadores e dizer a competência de vocês, direto como vocês foram no assunto, deixando qualquer dúvida sobre política, que nem Fábio falou, e Chico Torre foi um dos que falou muito bem sobre essa aprovação, a votação. Estamos julgando um trabalho e nada mais competente do que o Tribunal de Contas para reconhecer isso. Fábio falou 2 vezes sobre isso, Chico foi um dos primeiros que falou sobre esse assunto. Isso deixa a gente realmente conquistado a confiança de todos vocês. Então, muito obrigado a vocês. Mais alguém quer fazer uso da fala? Então, como ninguém mais quer fazer uso da fala, declaro encerrada a sessão da 21ª sessão ordinária do 3º período legislativo do dia 13 de 8 de 2019, ficando a próxima para o dia 20 de 8 de 2019.